Bom, vamos lá. Livro A Gênese, capítulo 15, os milagres do Evangelho, a partir do item número 37, o item que trata das ressurreições, mais um dos temas polêmicos dentro dos evangelhos do Novo Testamento. E a doutrina espírita traz para nós aqui um esclarecimento a respeito dessas questões, que são bastante importantes, principalmente porque, para muitos, a aceitação das questões morais que são abordadas dentro do Evangelho dependem da compreensão, da aceitação e da concordância dos demais fenômenos, fazem uma relação muito direta, né, para eu poder acreditar que naquilo que Jesus disse com relação a amar a teu próximo como a ti mesmo, depende de eu acreditar que Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo, né, pela concepção de Maria, né, pura, sem o pecado da carne. Depende de eu aceitar que Jesus teve o poder de realizar ressurreições, né? Então acabam desprezando uma filosofia extremamente profunda, extremamente importante para a transformação de cada um de nós e, por consequência, para a transformação do mundo, relacionada com as histórias, com os fatos que são citados nesses textos. Então, para nós espíritas, nós podemos naturalmente trabalhar em torno dos ensinamentos morais e, ao mesmo tempo, aplicar o conhecimento espírita dentro do seu aspecto científico, entender exatamente e racional, para fazer julgamentos também, para podermos entender o que promoveu, o que provocou esses fenômenos naquela época. Então aqui nós temos agora as ressurreições. Então a filha de Jairo, uma das passagens importantes, né, dentro desse tema nos evangelhos, e aqui Kardec separa para nós no item número 37, deixa eu pegar aqui o texto, o livro, né, livro de Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43. Vamos a ele. Tendo Jesus passado de barca novamente para outra margem, logo que desembarcou, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, e um chefe da sinagoga, chamado Jairo, veio procurá-lo, e, encontrando-o, atirou-se aos seus pés e lhe suplicava com muita veemência, dizendo: tenho uma filha que está no momento extremo, venha impor-lhe as mãos para curá-la e salvar-lhe a vida. Jesus foi com ele, acompanhado de uma grande multidão que o comprimia. Quando ele, Jairo, ainda falava, vieram pessoas da casa do chefe da sinagoga e lhe disseram: tua filha está morta. Por que hás de dar ao mestre o incômodo de ir mais longe? Jesus, porém, ouvindo isso, disse ao chefe da sinagoga: não te aflijas, apenas crê. E a pessoa alguma permitiu que o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu uma aglomeração confusa de pessoas que choravam e soltavam grandes gritos. E entrando, ele lhes disse: por que fazeis tanto alarido e por que chorais? Essa menina não está morta, só está adormecida. E elas zombaram dele, tendo feito com que todas as pessoas saíssem. Chamou o pai e a mãe da menina e os que tinham vindo com ele, e entrou no lugar onde a menina estava deitada. Ele a tomou pela mão e disse: Talita, cumi, isto é, minha filha, levanta-te, eu te ordeno. No mesmo instante, a menina se levantou e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram espantados e maravilhados. Então aqui temos o primeiro caso contado lá no livro de Marcos, a filha de Jairo passando, né, por essa experiência de morte aparente. Depois o filho da viúva de Naim. Essa é uma passagem do livro de Lucas, capítulo 8, versículos de 11 a 17. No dia seguinte,
Jesus ia para uma cidade chamada Naim, e seus discípulos o acompanhavam com uma grande multidão de pessoas. Quando estava perto da porta da cidade, aconteceu que levavam um morto para ser sepultado. Era filho único de sua mãe, e essa mulher era viúva. E havia uma grande quantidade de pessoas da cidade com ela. Vendo-a, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse: Não chores. Depois, aproximando-se, tocou o esquife, e aqueles que o conduziam pararam. Então ele disse: Rapaz, levanta-te, eu te ordeno. Imediatamente o moço sentou-se e começou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos aqueles que estavam presentes ficaram cheios de espanto e glorificaram a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu no meio de nós, e Deus visitou o seu povo. A notícia desse milagre que ele fez se espalhou por toda a Judéia e pelas regiões circunvizinhas. Depois aqui, temos aqui o comentário de Kardec a partir do item número 39. Kardec, então, diz para nós que o fato de um indivíduo realmente morto voltar à vida corpórea seria contrário às leis da natureza e, portanto, miraculoso. Ora, não é necessário recorrer a essa ordem de fatos para explicar as ressurreições operadas por Jesus. Se entre nós as aparências às vezes enganam os profissionais, os acidentes dessa natureza deviam ser muito frequentes num país onde não se tomava nenhuma precaução e onde o sepultamento era imediato. Aqui recorrendo a um comentário, no rodapé, nós temos aqui que também uma prova desse costume se encontra nos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 5 e seguintes, E continua: Assim, é provável que nos dois casos acima tenha ocorrido apenas uma síncope ou uma letargia. O próprio Jesus declara positivamente, referindo-se à filha de Jairo: essa menina não está morta, só está adormecida. Então, nesse caso, a gente já viu com clareza que Jesus já afirmava, então, que a jovem não estava morta. Então, qualquer um que afirme que foi uma ressurreição acaba caindo num equívoco, muito mais provocado por paixão e por deslumbramento do que por compreensão do que foi dito. Se o próprio Jesus disse que ela não estava morta, então não houve nenhum tipo de ressurreição. Com o poder fluídico que ele possuía, não é nada espantoso que esse fluido vivificante, governado por uma forte vontade, tenha reanimado os sentidos entorpecidos, que tenha mesmo feito voltar ao corpo o espírito prestes a abandoná-lo, uma vez que o laço perispiritual ainda não estava definitivamente rompido. Para os homens daquela época, que consideravam o indivíduo morto desde que não respirasse mais, nesses casos havia ressurreição, e eles o afirmavam de boa fé. Mas o que havia na realidade era cura, e não ressurreição, na acepção do termo. Aqui a gente dá uma pausa, só para a gente poder ter uma compreensão que muito daquilo que para a medicina, na atualidade, é tratado de uma forma rotineira, isso porque nós já temos não apenas a compreensão do que acontece dentro de cada um desses casos, abordados pela nossa ciência, nós temos então a própria compreensão, nós temos os equipamentos que a nossa ciência hoje dispõe, a medicina nesse caso, utilizando desfibriladores, utilizando bombas de infusão, utilizando equipamentos de monitoramento, como eletrocardiograma, eletrocefalograma, medidores para aferição de pressão arterial, nós temos medicamentos que provocam grandes alterações no nosso organismo. Então, com uma certa facilidade, é possível reverter quadros que aparentemente poderiam fazer com que o indivíduo fosse levado a óbito. Mas imagina-se que esses mesmos casos que nós temos hoje, no caso de uma pessoa que passa por um aneurisma vascular cerebral,
um infarto agudo do miocárdio, algum tipo de distúrbio neurológico que leva a esse tipo de paralisia, esses mesmos casos que acontecem na atualidade aconteciam também no passado há 2000 anos. Uma pessoa, por exemplo, que tem um traumatismo craniano hoje e entra em estado de coma, é a mesma coisa que acontecia há 2000 anos, quando uma pessoa, por exemplo, caía de um cavalo, caía de cima de uma pedra e batia a cabeça com uma certa força, ele entrava em coma e, lamentavelmente, entrava em óbito por falta de recursos para poder fazer com que aquele quadro fosse revertido. Então, todos os casos que nós temos hoje, a mesma unha encravada que nós encontramos hoje, a mesma dor de dente, a mesma disenteria que nós encontramos na atualidade, foi encontrado também no passado. Só que é tratado de uma forma bastante diferente. Nesses casos específicos de que tratamos, no caso de letargia, catalepsia, né, nesses casos de morte aparente, como nós já vimos, hoje a ciência ainda tem dificuldade para tratar daqueles casos que têm sintomas, né, que apresentam sintomas de que o indivíduo se encontra vivo de uma forma muito sutil. Porque hoje nós encontramos alta tecnologia em hospitais que dispõem desses recursos. Mas quando nós vamos aqui no Brasil ou em outros países, onde pessoas entram nesse estado de morte aparente, e o hospital dispõe apenas de um serviço básico de atendimento, acaba acontecendo que muitas vezes indivíduos são sepultados dentro desse quadro de morte aparente, ou mesmo, como são noticiados nos jornais, indivíduos que acordam no meio do seu velório, acordam no necrotério, depois de passar por todo aquele susto, né? Então, casos aqui no Brasil, né, a dona Ivone do Amaral Pereira, conhecendo a sua biografia, que nós vamos estudar em breve, que conta um pouquinho da sua história, desde quando ela era uma bebê, depois ela se tornou uma adolescente, uma jovem, né? Ali ela vivenciou esses casos de morte aparente, né, de catalepsia. Então, naquela época de Jesus acontecia a mesma coisa, só que a forma como isso era revertido provocava nas pessoas, sem dúvida nenhuma, algo bastante assustador, ou para aqueles que abraçavam uma determinada crença e viam que algo acontecia em nome dessa crença, acabavam ficando deslumbrados e motivados cada vez mais a professar aquela fé. Né? Então a gente tem que lembrar sempre que tudo aquilo que acontece na atualidade acontecia no passado. Hoje nós temos mais longevidade exatamente porque a nossa ciência atual conseguiu fazer com que nós tivéssemos uma melhor qualidade de vida, uma modificação na nossa alimentação, medicações que nos ajudam a tratar das enfermidades, enfim, tudo aquilo que nós temos hoje. Mas no passado nós tínhamos uma expectativa de vida muito pequena. Raras eram as pessoas que tinham ali uma vida acima de 40 anos, de 50 anos, chegavam aos 60, 70 anos, pessoas que viviam muito bem ou tivessem uma genética muito favorável para poder suportar as vicissitudes, dificuldades que se tinha naquela época. Então, o mesmo ser humano que nós somos hoje, né, o mesmo corpo humano que nós temos hoje, o nosso corpo do passado. Pequenas modificações aconteceram nesses últimos 2000 anos. Se houve alguma grande mutação, essa mutação se dá por milhares de anos, né, muito tempo mesmo para que possa provocar algum efeito. Então todos os problemas do passado continuam acontecendo hoje. A mesma coisa que nós temos hoje, aqueles do passado também viviam. A única diferença é o conhecimento que nós temos à nossa disposição para fazer com que o nosso corpo seja tratado de uma forma melhor. Por isso então, essa parte de morte aparente, ela era muito mais comum naquela época, né? Só que infelizmente acabava tendo um desfecho bastante negativo, porque as pessoas que pareciam mortas eram tratadas como mortas. E muitas delas acabavam morrendo, né, durante o seu sepultamento, acabavam morrendo de fato logo após o seu sepultamento, enquanto que hoje nós temos equipamentos que fazem uma varredura mais minuciosa para encontrar os sinais vitais e ver ali a vitalidade da pessoa. Bom, no item número... ainda, né, falando aqui sobre essa parte do sepultamento, né, de que forma é que acontecia, aqui no rodapé nós temos então, né, que uma prova desse costume se encontra no Atos dos Apóstolos. Então nós temos aqui Ananias,
tendo ouvido aquelas palavras, caiu e rendeu o espírito. E todos os que ouviram falar disso foram tomados de um grande temor. Logo, alguns rapazes vieram buscar seu corpo, e tendo-o levado, eles o enterraram. Aproximadamente 3 horas depois, sua mulher, Safira, que não sabia o que havia acontecido, entrou, e Pedro lhe disse. No mesmo instante, ela caiu aos seus pés e rendeu o espírito. Aqueles rapazes, voltando, a encontraram morta e, levando-a, eles a enterraram junto do marido. Então aqui uma citação do que aconteceu nos Atos dos Apóstolos. São situações em que os apóstolos participavam, e vimos aqui então o sepultamento, de que forma que ele foi descrito aqui nesse nosso texto. Bom, item número 40, a ressurreição de Lázaro, que é também um dos fatos bastante conhecidos, tanto que o nome Lázaro é utilizado hoje para batismo de muitas crianças, ou mesmo, a gente fala batismo porque, por ser um nome envolvido num evento importante dentro do cristianismo, naturalmente famílias católicas ou evangélicas acabam utilizando esses nomes para batizarem seus filhos, seus netos. Então a gente vê que Lázaro é um nome dado como homenagem a essa personagem que teve ali que a ressurreição junto a Jesus. A ressurreição de Lázaro, digam o que disserem, de maneira alguma anula esse princípio. Ele estava, dizem, há 4 dias no sepulcro, mas sabem-se que existem letargias que duram 8 dias ou mais. A gente lembra Dona Ivone do Amaral Pereira, se não me engano, ela teve ali uma experiência de 3 meses dentro dessa condição, mas a família, já conhecendo essa predisposição que ela tinha, tomou todos os cuidados para que ela passasse por essa fase, sem nenhum tipo de risco à sua vida. Acrescentam que já cheirava mal, o que é sinal de decomposição. Essa alegação também não prova nada, uma vez que em certos indivíduos há decomposição parcial do corpo, mesmo antes da morte, e eles exalam um cheiro de podridão. A morte só ocorre quando os órgãos vitais são afetados. E quem poderia saber se Lázaro já cheirava mal? Foi Marta, sua irmã, quem o disse, mas como sabia disso, uma vez que Lázaro estava enterrado há 4 dias? Marta podia supor esse fato, mas não ter a certeza de que ele ocorrera. Isso aqui também foi citado lá no capítulo 14 aqui do mesmo livro. E também feita uma citação aqui de rodapé, que diz o seguinte para nós. O fato descrito a seguir prova que algumas vezes a decomposição precede a morte. No convento do Bom Pastor, fundado em Toulon pelo padre Marim, capelão dos cárceres, destinado às decaídas que se arrependem, encontrava-se uma jovem que suportava os mais terríveis sofrimentos com a calma e impassividade de uma vítima expiatória. Em meio às suas dores, ela parecia sorrir para uma visão celestial. E como Santa Teresa, ela pedia para sofrer mais, embora sua carne se encontrasse em frangalhos, com a gangrena devastando os seus membros. Por uma sábia previdência, os médicos tinham recomendado que fizessem a inumação do corpo imediatamente após a morte. A inumação, a gente lembra, é o sepultamento propriamente dito, é enterrar o corpo. Nós temos a inumação, nós temos a cremação, que são vários processos utilizados para um sepultamento. Então a inumação, nesse caso, é exatamente o enterro. Então, os médicos tinham recomendado que fizessem a inumação do corpo imediatamente após a morte. Coisa estranha, mal a doente deu o último suspiro, cessou todo o processo de decomposição. As exalações cadavéricas desapareceram, e ela ficou durante 36 horas exposta a preces e à veneração da comunidade. Então aqui uma citação trazida por Kardec para ilustrar para nós aqui esse caso. Deixa eu ver mais aqui. Tá. Certo, então aqui Jesus, agora um outro caso, saindo da parte de ressurreição,
dando continuidade aqui na nossa análise, Jesus caminha sobre a água. Então, mais um dos fenômenos daquela época, que acaba virando, né, algo um tanto quanto fantasioso para nós, de imaginar alguém andando sobre a água de uma forma assim tão tranquila, mesmo sendo Jesus. O que a gente vê hoje, dentro dos fenômenos da mediunidade, é exatamente ali o fenômeno da levitação. Então a gente vai ver aqui o que Kardec comenta a respeito desse caso. Então Jesus caminha sobre as águas. Logo, Jesus obrigou seus discípulos a tomarem a barca e a passarem antes dele, para outra margem, enquanto ele despedia o povo. Depois de o haver despedido, subiu sozinho a um monte para orar, e tendo caído a noite, achou-se só naquele lugar. Entretanto, a barca era fortemente açoitada pelas ondas no meio do mar, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, caminhando sobre o mar. Quando o viram andando, assim sobre o mar, se perturbaram e diziam: é um fantasma. E gritavam de pavor. Mas Jesus logo lhes falou e disse: tranquilizem-se, sou eu, não tenham medo. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro, caminhando sobre as águas. Jesus disse-lhe: vem. E Pedro, descendo da barca, caminhava sobre a água ao encontro de Jesus, mas vindo uma ventania, ele teve medo. E, como começasse a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Logo, Jesus, estendendo-lhe a mão, disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E após subir a barca, o vento cessou. Então os que estavam na barca, aproximando-se dele, o adoraram, dizendo-lhe: és verdadeiramente o Filho de Deus. Essa passagem, né, se encontra no livro de Mateus, capítulo 14. Temos aqui uma pequena nota de rodapé, que foi colocado aqui para nós, o lago de Genezaré, ou de Tiberíades, né, que é o local onde esse evento aconteceu. Depois nós temos aqui, então, no item 42, Kardec trazendo uma explicação. Este fenômeno encontra sua explicação natural nos princípios expostos no capítulo 14, item número 43. Exemplos análogos provam que ele não é nem impossível nem milagroso, uma vez que pertence às leis da natureza. Ele pode produzir-se de duas maneiras. Jesus, embora estivesse vivo, pôde aparecer sobre a água com uma forma tangível, enquanto que o seu corpo estava em outro local. Essa hipótese é a mais provável. Pode-se mesmo reconhecer na narrativa certos sinais característicos das aparições tangíveis. Por outro lado, seu corpo poderia ter sido sustentado e o seu peso ser neutralizado pela mesma força fluídica que mantém uma mesa no espaço, sendo um ponto de apoio. O mesmo efeito é muitas vezes produzido em corpos humanos. Então aqui Kardec faz uma análise e traz para nós duas possibilidades. A primeira, nesse caso, uma aparição tangível. Nesse caso, poderíamos colocar como sendo uma bicorporeidade, né? Enquanto o corpo de Jesus se encontra num lado, o seu espírito se manifesta em outro ponto. Então, a bicorporeidade, nesse caso, ela se encaixa perfeitamente. E no outro caso que nós temos a própria, né, o efeito fluídico de levitação de corpos. Jesus caminhava sobre a água, não porque a água se tornou sólida o suficiente para que ele pudesse pisar sobre ela, mas porque o seu corpo estava levitando e poderia dessa forma se sustentar sobre a água. Então, são duas possibilidades e Kardec coloca a primeira como sendo uma possibilidade. Mais uma vez, a gente entra aqui num campo importante de análise dos textos evangélicos, como nós já comentamos anteriormente, que eram aqueles casos em que o que aconteceu naquela época foi narrado, né, da forma como foi percebido, foi compreendido,
ou foi dito para alguém. Lucas mesmo, como nós sabemos, ele não teve contato com Jesus. Mas nós temos citações no livro de Lucas sobre eventos onde Jesus estava ali presente. Então, na verdade, alguém encontrou para alguém, alguém contou para outro, para chegar até aquele que escreveu. E depois disso tudo, nós tivemos todas as traduções. Então, na verdade, nós discutirmos com fervor, com convicção sobre um evento que aconteceu naquela época, acaba sendo para nós um caminhar sobre um campo bastante delicado, porque os fatos não podem ser comprovados. Nós não temos absoluta certeza de que forma que aquilo aconteceu. Principalmente porque quando nós lemos esse evento nos evangelhos, nós temos ali algumas vezes algumas poucas linhas para descrever um fato de tamanha complexidade. Então, de imaginar que alguém caminha sobre as águas e nós temos ali alguns versículos falando sobre isso, acaba ficando ali para nós tendo uma base bastante frágil para que a gente possa ter qualquer tipo de afirmação. Então nós lemos aquilo que aconteceu, analisamos as possibilidades e fica por isso mesmo. Não temos condições nem de comprovar a sua realização e muito menos desmerecer também ou desmenti-la. Então nós analisamos a possibilidade. Sim, se encontram dentro das leis naturais que nós compreendemos, então nos damos, nesse caso, por muito satisfeitos. Bom, item 43, nós mudamos de assunto agora, vamos para a transfiguração. Nós chegamos já a estudar sobre isso aqui no próprio livro A Gênese, sobre transfiguração. Eu trouxe para vocês livros, texto falando sobre transfiguração, lembrando que esse fenômeno ele não é apenas uma mudança de aparência. A transfiguração ela pode acontecer de várias formas. Quando nós estudamos sobre isso, aqui no nosso estudo da Gênese, eu trouxe para vocês um exemplo bastante interessante, que foi exatamente aquela palestra do Divaldo Franco, lá no 4º Congresso Mundial em Paris, entre outros vídeos também que mostram as participações. As participações de Divaldo e com psicofonia de Dr. Bezerra de Menezes, e nós temos então que a transfiguração ela pode acontecer de uma forma física ou de uma forma fluídica. No caso de uma forma física, é quando existe uma mudança na intensidade das contrações musculares do rosto de uma pessoa. Então ele tem uma mudança na sua fisionomia, não porque uma máscara foi colocada, mas porque a expressão do seu rosto se modificou. Pode acontecer também a mesma coisa com relação à voz. Bom dia, Fernanda. Com relação à voz, a voz de uma pessoa se transforma, se modifica numa determinada situação, e aí então pode acontecer também a transfiguração. E, no outro caso, nós temos ali uma transformação fluídica, onde o perispírito, sendo modificado através do ectoplasma, ele demonstra para nós uma outra aparência. Então a transfiguração ela pode acontecer com relação à aparência, à voz, à estatura de alguém. Alguém pode ficar mais obeso, ou ficar mais magro, ficar mais alto, ou ficar mais baixo. Tudo isso em função dessa modificação. Então vamos lá. Transfiguração, aqui no item número 43. 6 dias depois, tendo chamado apenas Pedro, Tiago e João, Jesus levou-os consigo a um monte alto, afastado, e se transfigurou diante deles. Enquanto fazia sua prece, seu rosto pareceu inteiramente outro. Suas vestes se tornaram resplandecentes e brancas como a neve, de tal forma que não há pisoeiro na terra que pudesse fazer alguma assim tão alva. E eles viram aparecer Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, estamos bem aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. É que ele não sabia o que dizia, de tão espantado que estava.
Ao mesmo tempo, apareceu uma nuvem e os cobriu. Essa nuvem partiu. Dessa nuvem partiu uma voz, fazendo ouvir essas palavras: Este é meu filho bem-amado, escutai-o. Logo, olhando para todos os lados, não viram mais alguém, apenas Jesus, que ficara sozinho com eles. Quando desciam do monte, ele lhes ordenou que não falassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles mantiveram o fato em segredo, inquirindo-os dos outros o que ele queria dizer com essas palavras, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Aqui o livro de Marcos, capítulo 9. Kardec traz mais uma explicação aqui, dizendo o seguinte, então: é ainda nas propriedades do fluido perispiritual que se pode encontrar a razão desse fenômeno. A transfiguração, explicada no capítulo 14, item 39, é um fato muito comum que, através da irradiação fluídica, pode modificar a aparência de um indivíduo. Porém, a pureza do perispírito de Jesus permitiu que o seu perispírito lhe desse um fulgor excepcional. Quanto à aparição de Moisés e de Elias, ela pertence inteiramente ao grupo de fenômenos do mesmo gênero, no capítulo 14 também. Então, nesse caso, nós falamos sobre materialização dos espíritos. De todas as faculdades reveladas por Jesus, não há nenhuma que esteja fora das condições da humanidade e que não possa ser encontrada normalmente nos homens, porque todas estão de acordo com as leis da natureza. Porém, pela superioridade da sua essência moral e das suas qualidades fluídicas, essas faculdades atingiram nele proporções muito acima das comumente encontradas. Ele nos evidenciava, afora o seu envoltório carnal, o estado dos espíritos puros. Então, aqui mais uma vez, a gente lembra que Kardec fazendo mais uma referência sobre Jesus como sendo um espírito puro, e não um espírito superior. E aqui também lembrando que daquilo que Jesus realizava, tudo era possível de ser realizado, tudo era e tudo é possível de ser realizado nos tempos presentes. Então não é com tanta intensidade que isso acontece, exatamente porque há necessidade de médiums de grande capacidade para provocar esses fenômenos. Fenômenos de cura, de transfiguração, fenômenos de aparição, de levitação, enfim. Tudo aquilo que nós temos lido. Então nós vemos assim que sempre tem alguém que consegue fazer um fenômeno parecido. Se pensarmos, Jesus realizou uma cura. Vamos falar de médiuns de cura. Quais são os médiuns que poderiam fazer isso na atualidade? E aí citaríamos ali o nome de alguns deles. Jesus fazendo, por exemplo, essa parte de ressurreição, através da ação de fluidos e da vontade. Aí nós pensamos, pensamos num médium, pensamos também num indivíduo que é um grande magnetizador, e a capacidade que ele tem de fazer com que uma pessoa se revigore através da absorção desse fluido para sair de um determinado quadro. Então nós poderíamos encontrar facilmente também aqui médiuns passistas, magnetizadores, que realizam um trabalho muito importante se comparando com aquilo que Jesus fazia. Se pensarmos, por exemplo, em tratamentos de cegueira, naquela área de curas que nós temos também, a mesma coisa. Indivíduos que após tomarem um passe acabam depois recobrando a sua visão. Então tudo aquilo que nós vimos no passado é algo que pode ser observado também no presente. E continua. Vamos ver aqui embaixo agora. A tempestade aplacada. É aquele caso que a gente vai ler. Livro de Lucas também, versículo 8. Mais uma vez, Lucas não estava lá para poder comprovar. Diz assim para nós, certo dia, tendo tomado uma barca com os seus discípulos, Jesus lhes disse: passemos à outra margem do lago. E logo partiram. Durante a travessia,
Jesus adormeceu. Então uma grande ventania se abateu de súbito sobre o lago, de tal modo que a barca se encheu de água e eles se viram em perigo. Então aproximaram-se dele e o despertaram, dizendo: Mestre, nós vamos morrer. Jesus, levantando-se, falou ameaçador aos ventos e às ondas agitadas, e eles se aplacaram e se fez uma grande calma. Ele então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, porém, cheios de temor e admiração, perguntavam uns aos outros: Quem é este que dá ordens assim ao vento e às ondas, e eles o obedecem? Ainda não conhecemos bastante os segredos da natureza para afirmar se há ou não inteligências ocultas que presidem a ação dos elementos. Dentro dessa hipótese, o fenômeno em questão poderia ser o resultado de um ato de autoridade sobre essas mesmas inteligências e provaria um poder que nenhum homem pode exercer. Seja como for, Jesus, dormindo tranquilamente durante a tempestade, atesta uma segurança que se pode verificar pelo fato de que seu perispírito via que não havia nenhum perigo e que a tempestade iria amainar, né? Então, Kardec coloca para nós, né, ainda não conhecemos bastante os segredos da natureza para afirmar se há ou não inteligências ocultas que presidem a ação dos elementos. No Livro dos Espíritos, Kardec aborda sobre os elementais, né? A expressão elemental é algo que diz respeito a um elemento num estágio inicial. Então, nesse caso, os espíritos elementais, ou espíritos da natureza, Kardec chegou a comentar sobre isso, e quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, eu trouxe para vocês aquilo que, a forma como que nós, na nossa sociedade, dentro da nossa visão popular, materialista, de que forma que nós entendemos então, De que forma que nós entendemos então esses elementos? Eu trouxe para vocês até histórias mesmo de fantasia, né? Porque a gente lembra que, mesmo sendo fantasia, mesmo sendo um terror, se nós analisarmos a origem dessas histórias, dessas personagens, nós veremos ali que elas não surgiram ao acaso. Alguém viveu algum tipo de experiência e acabou criando então aquela personagem. Aí falamos sobre fadas, falamos sobre gnomos, sobre salamandras, sobre duendes, né? Falamos sobre vários tipos de personagens do nosso meio e vimos que essas que se encontram em relação, não no caso dos duendes, né, mas dos demais personagens que se encontram envoltos na natureza. E Kardec chegou a fazer uma entrevista com o espírito das flores, que poderia ser considerado um elemental, e a partir dessa entrevista ele levou então as respostas para o Livro dos Espíritos, que é exatamente ali o conteúdo que forma esse trecho do Livro dos Espíritos. Então, esses fenômenos da natureza também é algo que Kardec não conseguiu explorar com profundidade na sua época. Então nós podemos pensar, por exemplo, a respeito dos espíritos que lidam com os animais, dos espíritos que lidam com a flora, no caso com a fauna, com a flora. Porque na nossa visão, de um modo muito simplificado, nós imaginamos, por exemplo, encontramos um bando, né, de pássaros voando, dando aquelas revoadas numa determinada região de mata, de florestas, e a gente pensa então que esses animais ou fazem uso do seu livre-arbítrio, né, ou se encontram simplesmente soltos ao acaso. Mas a gente fica se perguntando quais são as inteligências do mundo invisível que lida com esses espíritos, com os insetos, com os cardumes, com as manadas que nós temos na atualidade. Então não são simplesmente os animais que pensam em certo grau individualmente ou pensam coletivamente.
até surgiu um tema sobre a alma-grupo, né? A alma-grupo é aquela teoria de que nós temos ali vários animais que se encontram ainda numa condição inferior, vivendo coletivamente, todos eles como se fossem guiados por um senso comum. Né? O assunto, André, ele é muito interessante, mas ele é ainda muito escasso com relação ao seu conteúdo. Então o que nós temos hoje é uma abordagem muito simples, muito superficial, e qualquer tipo de aprofundamento simplesmente cairá no campo da especulação. Quando nós falamos dessas grandes tragédias que acontecem na nossa natureza, como aconteceu, por exemplo, lá na cidade de Mariana, no Rio de Janeiro, como acontece nos terremotos, como acontece nos grandes incêndios, quando acontecem tsunamis e tudo mais, onde existe uma grande destruição, que tipo de forças são mobilizadas nesse momento? Que tipo de danos são provocados que fazem com que esses espíritos se mobilizem para poder tentar restabelecer depois, né, aquele cenário? Então temos muitas dificuldades ainda de compreender. Por isso Kardec coloca, não conhecemos bastante os segredos da natureza para afirmar se há ou não inteligências ocultas que presidem a ação dos elementos. Nesse caso, dos elementos, né? A água, o fogo, o ar e a terra. Então, há, nesse caso, alguma força espiritual que atua diretamente sobre esses elementos? Sobre os animais e sobre os vegetais, nós sabemos que sim. Mas e sobre os elementos? No caso do vento, uma experiência que foi agora vivida por Jesus e descrita por Lucas. No caso, por exemplo, dos ventos, das grandes tempestades, isso acontece simplesmente por uma força física ou existem espíritos que regem o movimento desses elementos? Pela física nós sabemos. Se por acaso nós temos ali diferenças de temperatura nas massas, né, que existem no nosso planeta, nós podemos ali ter tornados, terremotos, ventos, até mesmo, né, fazer uma simulação sobre movimentação de massa de ar é muito fácil. Né? Hoje se faz isso em feiras de ciência, em escola, onde pega um grande aquário, onde nós temos ali uma certa quantidade de água, uma lâmpada que aquece essa água, e aí então nós temos a eliminação dos vapores, e aí começa então toda a movimentação desses gases dentro daquele ambiente. Um terrário, por exemplo, né, um desses, me esqueci o nome agora, né, mas daqueles vidros, né, onde colocam aquelas plantas, bom dia, Brasil, aquelas plantas fechadas, né, qual é o nome daquela técnica? Eu me esqueci o nome agora. Mas ali a gente tem, nesse caso, liberação de vapores, calores, né? Mas você sabe qual é, né? Não é uma estufa assim, é aquela experiência que você pega um vidro, aí você coloca terra, coloca planta, molha e você depois lacra ela e deixa ela vivendo naquele ambiente próprio que ela mesmo cria, né? Tem um nome essa técnica que me fugiu agora. Mas esse tipo de experiência ele é algo muito simples, né? Algo muito bonito de se fazer, mas não se observa, por exemplo, que dentro daquele ambiente que foi criado, existem ali leis físicas que fazem movimentação de massas. Isso na nossa natureza também acontece. Mas a pergunta é, nós temos ali elementos espirituais envolvidos nesse fenômeno também, ou somente forças físicas que atuam? Kardec disse que não compreende. Né? Dentro dessa hipótese, né, de que há esses espíritos, o fenômeno em questão poderia ser o resultado de um ato de autoridade sobre as mesmas inteligências. Então, se nós temos ali um espírito, ou espíritos atuando na movimentação dessas massas, a autoridade de Jesus seria suficiente para fazer com que os espíritos parassem, para evitar que qualquer tipo de acidente acontecesse. Né? Então, também, mais uma vez, Kardec aqui deixa para nós essa possibilidade de especulação, né, sem nenhuma conclusão definitiva, mas tenta analisar de que forma que isso pode acontecer. Bodas de Caná.
Vamos ver aqui mais um fenômeno agora a partir do item número 47. Este milagre, mencionado apenas no Evangelho de João, é indicado como sendo o primeiro feito por Jesus, e com esse título deveria estar entre os mais dignos de nota. É preciso que ele tenha causado muito pouca sensação, pois nenhum outro evangelista fala sobre ele. Um fato tão extraordinário haveria de impressionar vivamente os convidados e, sobretudo, o dono da casa, que nem mesmo parece tê-lo percebido. Considerado em si mesmo, esse fato tem pouca importância, comparativamente àqueles que testemunham a verdade e as qualidades espirituais de Jesus. Admitindo-se que as coisas tenham se passado como são narradas, é de admirar-se que seja o único fenômeno desse gênero que ele tenha produzido. Jesus era de uma natureza extremamente elevada para se ater a efeitos puramente materiais, próprios somente para suscitar a curiosidade da multidão que o tenha comparado a um mágico. Ele sabia que as coisas úteis lhe granjeariam mais simpatias e lhe trariam mais adeptos do que aqueles que podiam passar como resultado de habilidade manual e que nunca atingiriam o sentimento. Se bem que, a rigor, o fato possa se explicar até um certo ponto, conforme os exemplos que o magnetismo nos oferece, uma ação fluídica que teria provocado as propriedades da água, dando-lhe o sabor do vinho, essa hipótese é pouco provável, uma vez que nesse fato, a água, tendo apenas o sabor do vinho, conservaria sua cor, o que não deixaria de ser notado. Aqui nós temos uma nota de rodapé, né? Como hipótese, a transformação poderia ter ocorrido pela obtenção de substâncias extraídas da natureza, que poderiam ter sido teletransportadas pelo fenômeno do aporte e adicionadas à água pelo poder magnético de Jesus. Para maiores detalhes, capítulo 14. Continua aqui ainda. Não estamos absolutamente advogando a ocorrência do fato, mas à luz dos conhecimentos da doutrina espírita, explicando a sua possibilidade. Então aqui nós temos as bodas de Caná, aquela festa então onde Jesus transforma a água e o vinho, né? De que forma que acontece esse fenômeno? Diz aqui Kardec para nós. O mais racional é vermos aí uma dessas parábolas tão comuns nos ensinos de Jesus, como a do filho pródigo, a do festim das bodas e tantas outras. Durante a refeição, ela não deve ter feito uma alusão ao vinho e à água, de onde tirou o ensinamento. O que justifica essa opinião são as palavras que o mordomo lhe dirige a respeito. Todo homem serve inicialmente o bom vinho, e depois que o beberam muito, serve o inferior. Tu, porém, revelaste o bom vinho até esta hora. Então aqui um comentário sobre esse tema, a transformação da água e do vinho. Então, mais uma vez, o que pode ter provocado esse fenômeno? Foi uma transformação dessa matéria? Foi adicionar alguma substância extra para que pudesse ter aquele sabor e aquela cor? Aí também não sabemos como colocar, por falta de subsídios. Multiplicação dos pães. Aqui o item número 48. A multiplicação dos pães é um dos milagres que mais tem intrigado os comentadores, ao mesmo tempo em que alimenta o escárnio dos incrédulos. Sem se darem ao trabalho de procurar conhecer o seu sentido alegórico, este episódio não passa para eles de um conto pueril, de um conto infantil. Mas a maioria das pessoas sérias tem visto essa narrativa, ainda que sob uma forma diferente da comum, uma parábola, comparando-a com o alimento espiritual da alma com o alimento do espírito. Pode-se, porém, perceber nela mais que uma simples alegoria,
e admitir que de um determinado ponto de vista, a realidade de um estilo material sem, para isso, recorrer ao prodígio. Sabe-se que uma grande preocupação do espírito, ou a atenção muito concentrada em uma coisa, fazem esquecer a fome. Ora, aqueles que seguiam Jesus eram pessoas ávidas de ouvi-lo. Assim, não há nada de espantoso em que, fascinadas pela sua palavra, talvez também pela poderosa ação magnética que ele exercia sobre essas criaturas, eles não tenham sentido a necessidade material de comer. Jesus, que previa esse resultado, pôde então tranquilizar seus discípulos, dizendo, na linguagem figurada, que lhe era habitual, e admitindo que eles houvessem realmente trazido alguns pães, que esses pães seriam suficientes para matar a fome da multidão. Ao mesmo tempo que ele dava aos discípulos uma lição, dai-lhes vós mesmos de comer, desse modo, ensinava que eles também poderiam alimentar por meio da palavra. Assim, ao lado do sentido moral alegórico, produziu-se um efeito fisiológico natural e bastante conhecido. O prodígio, nesse caso, está na ascendente da palavra de Jesus, poderoso bastante para cativar a atenção de uma multidão intensa, ao ponto de fazer esquecê-lo de comer. Esse ponto moral comprova a superioridade de Jesus, muito mais do que o fato puramente material da multiplicação dos pães, que deve ser considerada como uma alegoria. Então Kardec já tira de nós aqui qualquer tipo de preocupação de estudar aquela multiplicação dos pães e dos peixes, sempre, né? Então multiplicar aqui os pães e os peixes, sendo que essa multiplicação ela tem um simbolismo, na verdade. Até hoje nós temos como, por exemplo, dentro da própria Eucaristia, aquele simbolismo do corpo e do sangue do corpo de Cristo, simbolizado naquele vinho e simbolizado na hóstia, ou no pão e no suco, dependendo de onde é celebrado esse tipo de sacramento. Então o que Jesus coloca para nós ao lermos a multiplicação dos pães, a primeira imagem que vem à nossa mente é exatamente a materialização. Porque lá no livro dos médiuns, quando nós estudamos, Kardec perguntava se era possível os espíritos materializarem um veneno. E os espíritos responderam que sim, era possível, mas não era permitido. Da mesma forma que poderia fazer, por exemplo, uma materialização de um pedaço de pão. Só que nesse caso, a interferência do mundo espiritual no mundo físico tiraria do homem as suas responsabilidades e também as experiências que ele deveria vivenciar. Então, se nós falamos que Jesus multiplicou os pães, imediatamente nós chegaríamos à conclusão de que Jesus estava materializando. Kardec, de uma forma mais simples, fala sobre o pão espiritual e não sobre o pão material. Que essa ideia do material é muito mais alegórico do que real. Então Kardec diz assim: essa explicação, aliás, acha-se confirmada pelo próprio Jesus nas duas seguintes palavras, ou melhor, nas duas passagens seguintes. Então essa ideia de falar sobre a multiplicação do alimento espiritual vem aqui então, segundo Kardec, sendo descrita para nós aqui. Item número 49, o fermento dos fariseus. Ora, tendo os seus discípulos passado para o outro lado do lago, esqueceram-se de levar pães. Jesus lhes disse: tendo cuidado de vos guardar do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, pensavam e diziam entre si: e por que não trouxemos pães? Jesus, percebendo o que diziam, falou: homens de pouca fé, por que cogitais de não terdes trazido pães? Ainda não compreendeis e não vos lembrais de que 5 pães foram suficientes para 5.000 homens,
E de que quantos cestos levastes? E de que 7 pães foram suficientes para 4.000 homens? E de quantos cestos levastes? Como não compreendestes que não era do pão que eu vos falava, quando disse que vos guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então eles compreenderam que Jesus não lhes dissera para que preservassem do fermento que se põe no pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Aqui o livro de Mateus, capítulo 16. E aqui agora, no item 50, uma outra passagem falando sobre o pão do céu. Vamos aqui ainda entender essa passagem como sendo uma alegoria, uma parábola que Jesus abordava, colocando o pão como sendo elemento e não o pão físico, o pão real. No item 50, então, o pão do céu. No dia seguinte, o povo que havia ficado do outro lado do lago reparou que ali não havia mais do que uma barca, que Jesus não havia entrado nela com os seus discípulos, mas que eles haviam partido sós. E como depois chegaram outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde o Senhor, após render graças, o havia alimentado com 5 pães, como verificassem, por fim, que Jesus não estava lá, tampouco seus discípulos, eles entraram naquelas barcas e foram para Cafarnaum procurar Jesus. E tendo-o encontrado além do lago, disseram-lhe: Mestre, quando vieste para cá? Jesus lhes disse: em verdade vos digo que me procurais, não por causa dos milagres que me vistes, mas porque vos dei pão para comer e ficastes saciados. Trabalhai para ter, não o alimento que perece, mas o que dura para a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, porque foi nele que Deus, o Pai, imprimiu o seu selo e o seu caráter. Eles perguntaram: que devemos fazer para produzir obras de Deus? Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é a que acrediteis naquele que enviou. Temos em ti. Não, deixa eu ver aqui. Tá. Perguntaram-lhe então: que milagre, pois, tu farás para que, vendo, acreditemos em ti? Que farás de extraordinário? Nossos pais comeram o maná no deserto, segundo o que está escrito. Ele lhes deu para comer o pão do céu. Então aqui maná, só para a gente ter uma referência rápida, alimento que, segundo a Bíblia, Deus mandou em forma de chuva aos israelitas no deserto. Seria um líquen, lecanora, esculenta, ainda hoje comum na mesma região e que, transportado pelo vento, cai à maneira de chuva e é usado como alimento. Então aqui só uma referência do que é esse maná. Então aqui nossos pais comeram o maná no deserto, segundo o que está escrito. Ele lhes deu para comer o pão do céu. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu. Meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu, porquanto o pão de Deus é aquele que desceu do céu e que dá vida ao mundo. E lhes disseram então: Senhor, dá-nos sempre esse pão. Jesus lhes respondeu: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas eu já vos disse, vós que me vistes e não crestes. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto, e eles morreram. Mas aqui está o pão que desceu do céu, a fim de que aquele que dele comer não morra. Aqui passagem do livro de João, capítulo 6. Então aqui, trazendo para nós mais argumentos a respeito dessa ideia de que esse pão que foi multiplicado era o pão do Espírito e não um pão físico. O Brás colocou que nós só lemos o capítulo de O Laboratório do Mundo Invisível
que temos o subsídio para essa resposta. Isso, né, Brás, se levarmos em consideração que os pães foram de fato materializados, manipulados, né, tendo fluidos manipulados. Mas é o que Kardec exatamente coloca, né, que a ideia da multiplicação dos pães é uma ideia de alegoria, é uma ideia de fantasia para falar sobre a multiplicação desse pão, né, que é sustentado por esse fermento divino que é essa palavra de Deus, né? E para a gente poder fechar aqui o item número 51, na primeira passagem, lembrando o efeito produzido anteriormente, Jesus dá a entender claramente que não se tratava de pães materiais. Caso contrário, a comparação que ele fez com o fermento dos fariseus teria sido sem sentido. Ainda não compreendeis, diz ele, e não vos recordais de que 5 pães foram suficientes para 5.000 pessoas e que 7 pães bastaram para 4.000. Como não preservasseis o fermento dos fariseus? Esse confronto não teria nenhuma razão de ser na hipótese de uma multiplicação material. O fato em si teria sido bastante extraordinário para impressionar a imaginação dos seus discípulos, que, entretanto, não pareciam ter lembrança dele. O Brás colocou aqui, né, tem hora que tenho dúvidas sobre os escritos de João. Parece-me que foi meio sensacionalista, no bom intuito de crescer Jesus. É a história da paixão, né? A paixão sempre faz aqueles que desejam divulgar alguma coisa fazer aquele barulho um pouquinho mais intenso, né? Exatamente para chamar a atenção das pessoas. E naquela época era muito comum, porque estava se vendendo uma nova filosofia diante de uma sociedade incrédula. Então tinha que fazer assim, uma boa publicidade. E continua aqui para nós. É o que ressalta também com muita clareza essas palavras de Jesus sobre o pão do céu, nas quais ele se empenha em fazer compreender o verdadeiro sentido do alimento espiritual. Trabalhai, diz ele, para não ter o alimento que perece, mas o alimento espiritual. Trabalhai, diz ele. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, né? Trabalhai, diz ele, não para ter o alimento que perece, mas aquele que permanece pela vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Esse alimento é a sua palavra, que é o pão que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Eu sou, declara ele, o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Esses detalhes, porém, eram muito sutis para aquelas naturezas rudes, que só compreendiam as coisas tangíveis. Para eles, o maná que alimentara o corpo de seus antepassados era o verdadeiro pão do céu. Ali estava o milagre. Se, portanto, o fato da explicação dos pães houvesse ocorrido materialmente, como é que ele nunca teria impressionado tão pouco aquelas pessoas, mesmo homens, a cujo benefício essa imaginação acontecera poucos dias antes, a ponto de perguntarem a Jesus: que milagre, pois, tu farás, para que, vencendo-o, acreditemos em ti? Que farás de extraordinário? Eles entendiam por milagres os prodígios que os fariseus pediam, isto é, sinais do céu realizados por ordem de Jesus, como pela varinha de um mágico. Ora, o que Jesus fazia era extremamente simples e não contrariava as leis da natureza. As próprias curas não possuíam um caráter bastante singular, bastante extraordinário. Para eles, os milagres espirituais não tinham suficiente consistência. Então, aqui para nós, vimos explicações para Kardec, inicialmente tirando qualquer tipo de mística, qualquer tipo de fantasia que pudesse ser colocada como objeto do milagre, né?
Li um livro recebido por uma médium italiana que me impressionou. Que médium seria essa, Brás? Você lembra? O título assusta, mas foi recebido por uma camponesa. Teve Eusapia Paladino, né, que era uma médium bastante conhecida naquela época. Na época de William Crookes, na época de Gabriel Delany, né, no começo do século XX, final do século XIX. Então, Eusapia Paladino era uma grande médium de efeitos físicos daquela época também. Bem, então é isso, pessoal. A gente parou aqui então nesse item número Tentação de Jesus, né, vai ser o próximo que a gente vai entrar aqui no item 52, falar exatamente sobre aquela ideia, né, de Jesus ir para o deserto, ser tentado pelo diabo, como a gente já viu, né, uma passagem que é muito explorada dentro do universo cinematográfico, né, católico ou evangélico também, mostrando uma experiência em que Jesus era assediado diretamente pelo diabo, né? Então nós vamos entender exatamente de que forma que isso pode ser explicado a partir dos estudos da doutrina espírita, né? Então, esse foi o tema que nós estudamos hoje, né? Vimos aqui do item número 37 e paramos no item número 52. A partir daqui nós temos tentação de Jesus, depois nós temos prodígios por ocasião da morte de Jesus, né, também aqui importante. Que mais que nós temos? A aparição de Jesus após a sua morte. Depois, deixa eu ver aqui rapidamente o próximo. Eu acho que esse aqui deve ser desaparecimento do corpo de Jesus, também outro tema importante. Que mais aqui? E aí finalmente acaba. Nós vamos depois para o capítulo número 16. As predições segundo o Espiritismo, né? Essas predições também são importantes, que falam sobre aquelas previsões que foram feitas, né? Tão importantes para o nosso estudo. André colocou, né, está sendo gravado um filme nos Passos de Jesus para as telas de cinema, né? Já é um livro, já tem, né, André?